Mulheres com H, com Ana Faísco. Olá, Ana. Obrigada por teres aceito o convite. As nossas conversas começam sempre com uma pergunta que é igual para todas as nossas convidadas, que é uma pergunta assim para quebrar o gelo, que é, neste caso, quem é a Ana Faísco? Como é que te apresentarias a quem não te conhece? Ok, Ana Faísco, o meu nome. Sou alentejana, de Beja, que é uma região de que gosto muito e de que já tive muitas saudades. Sou mãe, arquiteta e uma pessoa que inquieta e que por isso tenho procurado fazer algumas coisas que me tirem um pouco da rotina. Muito bem. E foi a procura de sair dessa rotina que a levou a produzir os mosaicos hidráulicos alentejanos? O que é isto? O que é isto dos mosaicos? Para já a Ana já me explicou, e bem, que há uma diferença entre mosaicos e azulejos. Exato. O que é isto dos mosaicos hidráulicos? Pronto, o mosaico hidráulico é um material que existe no Alentejo. Nós estamos habituados a ver nas casas dos nossos pais, dos nossos avós, e que resiste até aos tempos de hoje, há décadas. Infelizmente foi desaparecendo todas as fábricas que existiam nas terras do Alentejo. Só uma que eu tenha conhecimento é que se manteve, em Estremoz, e que inclusive agora penso que já não está a funcionar. Faz parte do revivalismo também da tradição portuguesa, da indústria tradicional portuguesa. Então a Ana é uma resistente, sendo assim, considera-se uma resistente? Mais ou menos, porque eu vim foi redescobrir. Eu não trabalhava na área. Surgiu na minha vida por uma questão de necessidade, a tal necessidade criativa, mas também uma necessidade prática, porque comprei uma casa para recuperar e que tinha mosaicos e quando eles em obra foram destruídos eu quis voltar a integrar. Procurei e foi difícil encontrar, demoravam muito tempo. Eu percebi depois que o processo é artesanal, eles são secos naturalmente ao ar, é diferente do outro tipo de revestimento cerâmico, que é cozido em forno e tem uns métodos um pouco mais industriais, entre aspas, e estes mosaicos são feitos um a um. E de certa forma eu tive necessidade e acabei por comprar, assim, nas fábricas que existiam, mas aquilo ficou-me o bichinho na cabeça e um dia mais tarde pensei porque é que não hei de tornar esta arte que gosto muito também num modelo de negócio. Claro, até porque é uma forma também de preservar a arte popular alentejana. E senti muito quando ia a feiras de artesanato, algumas aqui na região, as pessoas quando viam, por um lado ficavam surpresas de estar a ser considerado artesanato, porque muitas estavam habituadas a conviver com eles desde sempre. Outras com muita tristeza de terem tirado, porque se fosse hoje, muita gente me disse, se fosse hoje já não tirava, porque quando vieram os materiais industriais, a partir dos anos 80, mais fáceis de transportar, mais baratos. Mais modernos também, não é? Exato. Toda a gente queria ser moderno, claro. E quem tinha estes mosaicos fazia parte de uns tempos antigos, às vezes também tempos sofridos, porque eles também eram associados um bocadinho a alguma pobreza, porque não tinham materiais mais recentes, mais novos, não é? Sim. Porque nas casas realmente pobres até era terra batida e o cimento pintado. Estes cimentos, estes mosaicos vieram inicialmente surgiram nas casas abastadas de França e Itália, porque era uma forma também mais barata, sem ser nos palacetes, que eram as grandes lajes maciças de pedra. As pessoas encontraram esta forma de levar o mármore para dentro de casa de uma forma mais barata. E então, eles também surgiram na minha vida desta forma, por necessidade de os ter em minha casa e por um gosto que ficou. E como é que aprendeu a fazê-los? Foi alguém que lhe ensinou ou foi a Ana que foi desbravando mato, foi tentando? Eu, infelizmente, não levei este projeto ainda até ao fim, porque a fábrica não está comigo. Eu tenho parceiros produtores que fazem e eu vou acompanhando e sei como eles são feitos, mas na verdade o investimento para ter a fábrica totalmente comigo era mais elevado
e não consegui ainda levar até esse ponto. Mas pronto, eles continuam a ser fabricados agora como eram há 100 anos atrás. A única diferença é a prensa, que era uma prensa manual, é uma prensa elétrica. Mas de resto o processo é o antigo. Muito bem. E o local de produção, também em parte dos mosaicos, é aqui na casa dos seus avós? É um acaso? É um tributo? Calhou? Uma das casas, das minhas divisões preferidas desta casa, que era a Casa da Carne, é toda feita com patchwork de mosaico hidráulico. E não sei se foi isso que me foi também ficando na memória, e esta casa realmente tem umas memórias incríveis. Os meus avós, se calhar na família, eram os mais empreendedores, porque a minha avó tinha uma mercearia, o meu avô uma taberna. Já os meus pais e eu somos mais trabalhadores por conta de outrem. E talvez esta ideia de empreendedorismo tenha vindo daí. Exato, era o que eu ia dizer, em que é tudo veio deles, não é? É isso. E investigar os padrões antigos, como é que faz essa relação? Procura reproduzir de alguma forma o que já existia? Vai colocando algum elemento mais moderno? As cores? Eu confesso que os que mais me inspiram e os que eu pessoalmente mais gosto são padrões antigos. Mesmo estes geométricos que parecem padrões muito contemporâneos, são muito antigos. Os tridimensionais, que penso que quase toda a gente se lembra dos cubos, das 3 cores, eles são realmente padrões antigos. E como cada padrão tem um molde em ferro, não é? Os moldes vão ficando e vão reproduzindo padrões. Eles são feitos por serralheiros, por isso é possível desenhar, já desenhei alguns, mas realmente os que mais me inspiram são os antigos. E já alguém lhe pediu, da cabeça do cliente, alguém já lhe pediu um padrão que tenha sido novidade para si? Ou... Não sei se terá sido propriamente da cabeça do cliente ou se tirou fotografias noutros sítios, mas sim, já fizemos personalizado. Sim. E quando assim é personalizado, portanto, é difícil para si depois aplicar ou é mais um desafio e... Como é Sim, não, às vezes é até um trabalho de equipa, porque os clientes mandam fotografias do que pretendem e eu às vezes, se acho que ali alguma coisa que pode não funcionar muito bem, também alerto. Exato. Faço algumas simulações de cor também para perceberem se é mesmo aquilo. E depois também vários juntos para perceber o padrão no seu geral, que também porque é eles importante, podem ser, os padrões podem ser utilizados de uma forma repetitiva ou em rotação. E padrões de 4, de 9, há várias conjugações possíveis e também trabalhando com os negativos e as cores e tudo. Isto é um mundo. Eu ia, por acaso, agora que fala em todas essas questões, eu ia, portanto, perguntar-lhe, a Ana é arquiteta e acha que essa formação que teve também é importante para ter esta clareza de passar a mensagem e de perceber como é que depois vai ficar no final o trabalho? Pronto, eu tenho vindo a perceber isso, que a minha mais-valia para os clientes é também conseguir-lhes mostrar às vezes coisas que eles têm na sua ideia e que não conseguem concretizar, não conseguem visualizar. E então eu ao falar com eles percebo mais ou menos a ideia deles e depois apresento as simulações com as ferramentas digitais que têm, com o AutoCAD, o Photoshop, e eles aí conseguem ter depois uma noção do resultado final. Então a formação é uma mais-valia, sendo assim, acaba por ser bom, não é? E diga-me uma coisa, se não quiser dizer nomes, naturalmente não tenho que os dizer, mas qual foi assim o projeto que mais horas de sono lhe tirou, mais desafiante? Houve assim algum que tenha ficado na memória, ou eventualmente o primeiro, ou o mais difícil? O ateliê trabalha, ateliê, mosaicos de alcaria, casas com alma, porque começou muito associado à questão da construção civil, do produto como material de construção civil, mas foi derivando, a dada altura, também por peças criativas, utilitárias, de decoração. E realmente acho que o maior desafio foi uma peça escultórica numa rotunda do Seixal. Sim. Pela dimensão,
pelo simbolismo? Pela dimensão, pela presença também no local, no espaço público, e porque também me foi dada muita liberdade criativa, foi muito interessante, e aliei peça em ferro, ou seja, é uma escultura também de ferro com 5 metros de altura, em que tive de trabalhar com os serralheiros, com o construtor para fazer o muro revestido em mosaico hidráulico, passa por dentro da escultura em ferro, e essa escultura simboliza os moldes com que eles são feitos. Ok. Foi a Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis que encomendou também, em articulação com a Câmara Municipal, e também o associar o conceito do projeto da Rede Portuguesa com as técnicas de gravação artesanais numa peça daquele tamanho de 7 metros que tem o muro, e por foi 5 um de altura desafio que grande. disse, não foi? 5 a peça em ferro, mas o muro de mosaicos é 1,20 m, Ok. 1,20 m Ok. por 7. Mas foi, e depois os 2 dias de construção foram incríveis. Era o que eu ia perguntar, pois quanto tempo é que levou a montar isso no local? Uma 2 grua dias. para levar as peças em ferro. Trabalhei diretamente com os pedreiros que colocaram, porque aquilo é tipo puzzle, não é? Eu tinha de ter todas as peças, elas estavam com texto também, então o texto tinha de bater certo, estavam numeradas, tinha um esquema com os códigos de letras e números para aquilo bater tudo certo, e tive com eles e foi engraçadíssimo. E para as próprias pessoas que não estão habituadas também deve ter sido uma aventura. Sim, Foi. E gostaram. E havia um ambiente muito engraçado entre os trabalhadores e foi um bom resultado. E diga-me uma coisa, passado todos estes anos, 12 anos, 13 anos, há quantos anos é que já faz? Não, começou mesmo a empresa em 2014. Ok, pronto, mas então passado quase estes 10 anos, enfim, 8 anos, 9, o que é que a apaixona para continuar diariamente esta atividade? É a descoberta de novos padrões? É a aplicação? Por um lado, há também percebi que há uma ligação afetiva grande das pessoas com os mosaicos hidráulicos, e isso também me motiva, porque apesar de atualmente a minha disponibilidade como mãe também estar a influenciar o tempo que eu consigo ter disponível para esta atividade. Essa vai ser a minha pergunta a seguir. Porque, de facto, mas peço desculpa de a ter interrompido, mas dizia-me, portanto, que é a parte afetiva que realmente a motiva para continuar a fazer o que faz. Sim, e pronto, e a possibilidade de criação, o criar, o ser uma forma rápida de ver projetos, não é? É diferente de um projeto de arquitetura. Sim. Em que é meses ou há anos, às vezes, a construção e o trabalho final. Aqui é tudo, o processo é todo muito mais rápido, concretizar os desejos dos clientes. E se calhar também mais contido, porque é uma coisa mais pessoal, da Ana para o cliente diretamente, se calhar esse sentimento também passa de uma forma mais facilitada. Sim. E quando as coisas resultam é muito bom, pronto, porque também estamos a concretizar sonhos das pessoas. E é também permitir que esta arte do mosaico hidráulico perdure mais no tempo, porque os exemplos que existiam, a maior parte deles são coisas mais antigas, e permitir que as pessoas venham a pô-los outra vez em suas casas, seja no chão, antes era só usado no chão, mas agora também há muitos painéis verticais, em paredes, as tais peças utilitárias que também fazemos, também vão para cima da mesa, com descansos para os tachos, as tábuas de queijo, pronto, outras peças. Tábuas de queijo, isso é uma ideia muito gira. Exato. E diga uma coisa, a Florô começou a falar sobre o assunto de ser mãe. Aquela pergunta, tem 2 filhos. Sim. Portanto, como é que lhe explica o que faz? Eles que idade é que têm? O mais velho tem 11, o mais novo 2 anos. Então com 2, se calhar ainda... Não, já vai percebendo. Já sabe. Eu tenho lá, pronto, os mosaicos andam também espalhados lá por casa. Nos degraus da escada tenho pilhas de mosaicos que vou também trabalhando nestes tais objetos decorativos e as gravações artesanais. E o pequenino, quando sobe as escadas, olha... Trabalho também, trabalho. Então, mas isso é importante, isso é muito importante, porque esse espírito de missão que ao fim e ao cabo a Ana tem
porque faz algo único, não é? Disse-me há pouco que é a única que faz. Havia alguém extremoso ou reguengos? Agora já há uma meia dúzia de fábricas, fábricas mais a sério do que a minha. Eu agora considero mais um ateliê em que trabalho o mosaico hidráulico. Tenho aqui um estoque ainda grande de mosaicos e vou trabalhando peças decorativas com o estoque. Em termos de material de construção, agora, atualmente há 5 ou 6 fábricas em Portugal que estão a produzir em maior número e tudo mais, do método tradicional, que eu tenha conhecimento. Mas como é que mantém vivo o espírito de missão com o ser mãe de 2, porque ser mãe de 2 não é igual a ser mãe de 1 ou de uma? Como é que depois, não sei se tem uma profissão para além disto que faz, portanto, é esposa, é filha, é neta, como é que se gera isto tudo? Pronto, realmente o projeto tem feito algumas cedências e acaba por ser o projeto também a sofrer um pouco, felizmente, porque dou também prioridade agora às crianças que estão numa idade em que precisam, trabalhos de casa e tudo mais. O meu marido também, felizmente, também é um criativo e não tem um trabalho das 9 às 5 e então eu tenho também de segurar um bocadinho as pontas porque ele tem os horários também mas ainda assim a Ana faz uma coisa excepcional. Ainda assim, com tudo isso a acontecer. Sim, por isso é que esta tal vertente decorativa, em que trabalho muito a nível de simulações em computador antes de passar para gravações ou para as peças, a realização das peças, consigo fazer também em casa, não tenho que estar sempre em ateliê, em oficina. É o tal teletrabalho? Que acaba por ajudar a conciliar esses papéis todos, não é? Pois, algum bocadinho conseguimos ir ali ao computador e acabo por manter viva. A parte que ficou mais afetada de momento, acredito que mais tarde até as coisas possam reavivar, é a tal questão da fabricação para a construção civil. Aí é que, pronto, exigia-me, até porque as obras têm os seus timings e eu, quando me comprometo com o cliente, eu tenho de entregar naquele momento. Claro. E essa gestão não é muito fácil quando estamos a falar de muitos metros quadrados. E pronto, e essa parte atualmente está suspensa à espera de maiores disponibilidades. Muito bem. E diga-me uma coisa, agora vou-lhe fazer uma pergunta que é uma provocação, que pode ser furada ou não, que tem a ver com o seguinte: a Ana sente que aquilo que faz seria visto ou feito de maneira diferente se fosse um homem? Eu não tenho sentido, sinceramente. Não tenho. Não sei se é também por esta questão de estar a falar de artesanato e penso eu que há muitas artesãs também, mulheres que sempre trabalharam nesta área. Ou seja, é uma área ainda assim tendencialmente feminina? Acho que é muito repartida. Ok. E não tenho sentido nesta área muita discriminação ou algo do género. Ok. Mesmo com os clientes que a procuram, é porque é o trabalho e não por ser uma mulher, ou porque fosse um homem, ou porque fosse o que fosse. É pelo trabalho que é pela valorização do trabalho. E diga-me uma coisa, o que é que faz falta, no seu ponto de vista e de acordo com aquilo que faz e com a formação que tem e com a experiência toda que tem também de trabalho sem ser nos mosaicos hidráulicos, o que é que acha que faz falta ao território, ao nosso Alentejo, para dar o salto? Não é uma pergunta fácil. Não, por isso é que eu a deixei para o fim, para também nos dar aqui algum tempo, porque isto é uma pergunta que eu tenho tentado também descobrir junto das várias convidadas que tenho tido, e todas elas, à sua maneira, com a sua experiência, dão perspectivas diferentes, sim. Okay. E a Ana, sendo artista, e tendo estudado fora, tendo voltado, tendo andado um bocadinho pelo território, não é? Em Beja, em Serpa, Aldemira, portanto, qual é que é a sua perspectiva? O que é que fazia aqui falta? Não sendo a necessidade, mas uma das necessidades. Sim. O Alentejo tem muitas coisas boas e a nível criativo acho que é muito inspirador, não é? Depois falta-lhe um bocadinho aquela pica, aquela dinâmica, talvez depois de concretização, porque
porquês, sei lá, acho que há alguma falta de aposta da administração central. Eu digo isto porque isto é o meu ponto de vista, olhando para o seu percurso, que é de facto inspirador, porque a Ana pegou em algo que é característico do Alentejo, deu-lhe uma alma, deu-lhe uma vida, não é? E parecendo que não, a aposta na característica que nos diferencia dos outros territórios é uma forma de o potenciar e de o puxar para cima, ou para a frente, neste caso, não é? Por isso é que eu lhe perguntava se, do seu ponto de vista artístico, se uma das apostas poderia ser por aí, ou seja, a tal diferenciação que o nosso território tem e que o vizinho do lado não tem. Sim, da experiência que tenho tido, foi uma aposta ganha no sentido que acho que o potencial, eu tinha perspectivado este potencial e verificou-se ser real. Exato. Porque à procura, eu constantemente continuo a responder a pedidos de orçamentos, e as pessoas associam também muito o Alentejo a este material. E às vezes procuram-me, eu sei cá em Espanha e cá aqui, mas queria do Alentejo, queria usar este material. Eu não tenho uma resposta muito efetiva, porque eu sinto que se calhar também não fui corajosa o suficiente. Não foi corajosa. de levar até ao fim. Até às últimas consequências. Até às últimas, mas isto exato, também é um percurso, exato. Não é? Porque esta questão, lá está, se calhar tem a ver com aquilo de o empreendedorismo puro e duro, são riscos. Claro. Não é? São riscos. Claro. E eu, na verdade, nunca me desvinculei do trabalho que tenho como arquiteta numa autarquia, porque também tinha muita incerteza destes tempos. E com o que tenho vivemos uma família, é mais do que legítimo, claro que sim, claro que sim. Mas talvez, às vezes, o difícil, há alguns projetos de pessoas que até tiveram dinheiro para investir e que avançaram com alguns projetos e que se calhar o retorno que tiveram não é tanto como o que eu tive. Havia aqui foi também falta para já de capital para investir mais no projeto e alguma disponibilidade também a nível de tempo. Mas há uma coisa que conseguiu, que isso aí não há dinheiro nem tempo que pague, que é a criatividade. E ter visto aqui um nicho, uma oportunidade, Sim. E ter trabalhado isto, eu acho que... E para mim isso nota 10, foi 20. Ótimo. Sem dúvida. Foi e é. Claro que sim. Ser. Ana, obrigadíssima por esta conversa. Obrigada, Gostei imenso de a convite. conhecer. E, por favor, continue a fazer aquilo que tão bem faz, que é maravilhoso. Okay. Obrigada. Obrigada, Margarida.